vazando. Olha aí o vazamentinho aí, ó. Vazamentinho ou vazamentão? Tudo isso? Senhoras e senhores, olhando para este compartimento de correia dentada, você trocaria esta correia dentada? Se eu falar a quilometragem desse veículo, você vai se assustar. Esse Jeep Compass 2021 ficou parado por 3 anos devido ao falecimento do ex-dono. Agora que saiu o inventário, documentação, o proprietário comprou e veio fazer uma revisão pós-compra. E a quilometragem desse carro aqui, se vocês souberem, fala nos comentários aí, olhando assim, ó, qual é a quilometragem que você dá para esse veículo aqui? Olha só. Qual a quilometragem você fala que este veículo tem, olhando esse compartimento de motor aqui? Olha só. Olhando esse alojamento aqui, Jeep Compass incrivelmente cinza. O S dele está ali, mas eu não vou mostrar para vocês a quilometragem agora. Eu só vou mostrar para vocês aqui essa introdução. O cliente perguntou o que eu faço? 3 anos parado. Eu falei, cara, ele falou, essa correia dentada, será que arrebenta? Eu falei, rapaz, geralmente quando a gente cisma de alguma coisa é bom verificar. E quando a gente já vai verificar, a gente já faz o que? Tem que fazer a troca, gente. E esse veículo teve aquele histórico de arrebentar a correia, não teve? Sabe outra coisa absurda que eu vi aqui no momento do diagnóstico para fazer a revisão pós-compra? Com a quilometragem que ele tá, que eu vou mostrar para vocês, realmente não tem óleo no diferencial. O diferencial traseiro não vem óleo. Impressionante, né? Olha o filtro. Quantos quilômetros você acha que esse filtro já rodou? Original de fábrica, Mopar, da MAN. O que vocês acham? Quantos quilômetros rodou esse filtro aqui? E claro, vai mexer com um veículo como esse, não adianta botar nas unhas aí que não vai, né? Aqui a ferramenta de fasagem tá aqui, certo? Nossa ferramenta de ponto, um componente aqui. Já tem alguns componentes da ferramenta lá montados no motor. Eu vou mostrar para vocês essa revisão pós-compra. Foi feita a troca de óleo, limpeza de tanque. Vou mostrar o combustível 3 anos parado dentro desse tanque. Eu vou fazer isso tudo para vocês. Vocês vão conferir esse belíssimo vídeo dessa Jeep Compass. Puxa a vinheta. Vídeo! Ué, o barulho fantasma. Agora o Messias, até os fantasmas estão usando o Messias agora. Uai, se veio. Uai, se o Messias tá ali, quem fez barulho lá? Até os fantasmas estão te ajudando agora? Aqui que vos fala é o Detão. Falamos direto da Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. Assista ao vídeo e fique fã. Impossível não ficar fã deste canal. Neste canal você fica sabendo de coisas sobrenaturais. Vocês viram aí? Não tinha ninguém no lavador. Estava fazendo barulho. O que está acontecendo? Senhoras e senhores, Jeep Compass a diesel com apenas... Só vou falar a quilometragem desse carro no final. E vocês vão falar... Depois eu quero que vocês comentem. Acho que eu vou falar no meio ou no final. No meio, no final. Daqui a pouco eu falo.
que eu quero que você comente. Você trocaria aquela correia dentada ali? E quando eu falar a quilometragem desse carro, você vai ver o nível do óleo diferencial bem baixinho. Então realmente acho que alguém, a máquina lá que colocou o óleo diferencial estava mal regulada. Ou, não sei, só sei que está baixo, certo? Ele mesmo agarrado na orelha, filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo. Sabe o que eu estou olhando para lá? Estou olhando as Easy Top, senhoras e senhores. É isso. Eu vou falar para vocês, hein? Que visual. Netão, quero ver, Netão. Lembrando que a Easy Top tem mais de 10 vídeos dela no canal. Falei isso, tem que criar uma playlist dela, né? Tem que criar uma playlist. Não, vamos lá então. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês esse Compass. Certamente que sim. Revisão pós-compra deste veículo, certo? E o cliente falou, o que que eu faço? O veículo ficou por 3 anos parado. O veículo ficou por 3 anos parado, esperando documentação. E eu falei, cara, como que você acha um carro assim, cara? Que carro para se comprar? Ele pagou a tabela FIP dele e um pouco a mais, pagou 10% a mais. Ou seja, quanto que é o Compass 2021 aí, senhoras e senhores? Mas esse carro aqui é 2021, modelo 2024. Sabe por quê? Vou mostrar a quilometragem agora, que eu quero que você... Ou eu seguro essa quilometragem, vou segurar essa quilometragem mais um pouco. Falando para vocês, ó, ferramenta de sincronismo Fiat Toro. Não, tá, mas é da Fiat Toro. Não, mas Toro, Compass, Renegade e toda essa gama de veículos da Stellantis aqui, que usa essa plataforma, o motor é o mesmo, a ferramenta é a mesma. Tranquilo? Então é isso aí, ó. Ferramental novo, certo? Jogo de alho novinho, cromado, de aço inox, olha que legal. Top, né? Então essa aqui, ó, não precisa nem lavar esse... Vamos passar um ar aqui, passar uma água e tal. Mas que eu falei, o cliente acompanhou a desmontagem, eu falei pra ele, cara, quando a gente tirar a tampa aqui, vai estar tão limpo, você vai ficar com dó. Dito e feito, ele ficou com dó, ficou, vai trocar, não vai. Falei, cara, 3 anos parado, eu não posso garantir nada pra você, absolutamente nada. Talvez dure tranquilamente os 40 mil quilômetros, 50 mil dessa correia aí. Originalmente era pra 80, não é isso? Mas pode arrebentar antes, e aí se arrebentar, você vai se arrepender. Enfim. Aí ele falou, cara, faz uma coisa, troca logo. Ele falou, não, vou até embora. Troca que eu vou embora, não quero mais essa correia não. Falei, tranquilo. Ô China, o tanque dela tá ali, o óleo do tanque? Vamos lá. Senhoras e senhores, está aqui o óleo diesel do filtro, tá aí o filtro do Compass, tá aqui ele, certo? E tá aqui o óleo diesel. Tá vendo ali, ó? Começou a criar aquela borrinha ali, mas depois de 3 anos também, vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade, vamos combinar, vamos e venhamos, né? Tranquilo isso aqui, essa sujeira tá tranquilíssima. Essa sujeira tá tranquilíssima para 3 anos. Mas vamos lá também, o tanque não tinha nenhuma borra, não sofreu. O que produz a borra? Dentre outras coisas, movimentação e variação de temperatura, certo? Esquenta, esfria do tanque, esquenta, esfria, movimento, esquenta, esfria, movimento, esquenta, esfria, movimento, vira borra. Senhoras e senhores, eu estou pensando aqui agora, nesse exato momento editando o vídeo, mais uma explicação. Que a gente sempre fala, né, que esse óleo diesel com biodiesel 10%, a 15%, criaria borra por ficar parado, né? Esse veículo aí, 3 anos parado, não tem borra. Lembremos, quando esse óleo diesel aí, esse óleo tem 3 anos aí, não tinha o biodiesel 15%. Esta pode ser uma possível explicação para esse biodiesel estar nessa qualidade aparente, essa aparente qualidade com 3 anos dentro do tanque, certo? O cliente abasteceu também o tanque, é verdade, você vai ver durante o vídeo que eu digo que ele abasteceu o tanque, mas de qualquer maneira a borra era para estar aí, né? E não tá aí, então a gente tem que lembrar desse detalhe importante, que é o fato de que esse óleo diesel que tá aí foi antes dos 15%, antes dessa adição de até 15% de biodiesel, beleza? É verdade. Esse carro, com a quilometragem que ele tá, é quase impossível virar borra mesmo. Netão, fala logo essa quilometragem, Netão. Eu vou falar já. Vou deixar você ficar com mais coisas daqui a pouco. Vocês não vão acreditar. Vai falando aí nos comentários, olhando para todos esses detalhes que eu estou mostrando o veículo aqui, quantos quilômetros você acha que tem este Compass?
Vai falando aí. Olha aí. O filtro diesel, agora vamos trocar esse filtro diesel. E aí, senhoras e senhores, ele esqueceu e abasteceu o carro. Antes de vir pra cá, ele abasteceu. E aí, ele falou, e agora? Eu falei, ah, cara, é brabo, hein? Que o óleo, você limpa o tanque, você tem que trocar o combustível, né? As peças novinhas, olha só, não precisam ser protocolizadas. Só bater um ar mesmo pra tirar a poeira do tempo. Olha aí. Olha esse parafuso aqui, senhor. Olha esses parafusos aqui. Olha isso. Agora, que é a hora do protocolo área. Qual que é? Eu já expliquei pra vocês. Como esse carro é original, esses parafusos têm que voltar para os seus devidos lugares onde estavam. Certo? Se o parafuso, se fosse um carro já mexido, a gente tem que ter a capacidade técnica de identificar onde que montar errado o parafuso e voltar ele para o original. Então, se o carro está original, vai ser remontado originalmente. Se tem algum erro algum equívoco na montagem, a gente vai colocar, a gente vai corrigir. Beleza? Olha que interessante. A correia tava pegando a tampa aqui, ó. Aí. Correia pegando a tampa aí. Oxe, aquele pó de correr ali, o que é? Só dá correia, desgastou um pouco. Né? Mas com essa quilometragem? Oxente, ia arrebentar mesmo essa correia aí. Olha lá, você viu o pó de correia ali que eu mostrei? Aqui. Então vamos lá. Menino chinês instalando a ferramenta de ponto. Esse menino chinês é categoria pura, senhoras e senhores. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aproveitando aqui, tem uma Hilux ali, ó, prata, vai fazer troca do filtro pressurizado. Vamos dar uma olhada nesse filtro também? Porque o Rodrigo Nobre, ele disse bem assim, eu não sei se ele assiste esses vídeos. Fala aí, Rodrigo, meu fã, você tá aí? Esse caminhonete vai trocar filtro pressurizado. Ô milionário, vai ser filtro pressurizado aí, né? E o milionário já tá fazendo a revisão lá, olha, olhando o fogo de suspensão, tá vendo? O cliente veio pedir trocar filtro pressurizado e o milionário tá ali, vendo a fogo de suspensão da caminhonete. Por quê? Você vai trocar um filtro, se tiver um pivô caindo, uma pastilha fina, e aí? Vai deixar o carro assim? Aí o meu fã, Rodrigo Nobre, meu fã, eu quero te fazer uma pergunta. Você tá assistindo os vídeos do canal? O filtro pressurizado, ou de alta pressão, ou secundário, da Hilux 2016 diante, motor 1GD 2.8, ele é o responsável pela quebra da corrente. A não troca desse filtro. Erro da Toyota de não preconizar a troca, não recomendar a troca com X quilômetros. Na internet aí, eu pesquisando o assunto, o Dimas está catedrático nesse assunto de quebra de corrente de Hilux, né, Dimas? É verdade. Estão falando entre 20 e 50 mil a troca desse filtro, 20 e 50. Eu digo o seguinte, depende do filtro de combustível refil. Se o seu refil estiver sujo, troca logo e limpa o tanque. Se tiver ok, deixa ele, mas não pode passar de 50 mil não, não pode passar de 50 mil. Minha caminhonete, quando eu comprar uma desse motor aí, não vai passar de 40, beleza, senhoras e senhores? Eu mostro as histórias pra vocês aqui, eu mostro que ela já apareceu no vídeo de sábado, ela já apareceu antes desse vídeo aqui. Não ficou legal? Olha isso. Não... Senhoras e senhores, vocês estão vendo algo errado no meio da tela? Olha de novo, fica olhando. Fica olhando. Acharam? Olha lá. Aquele ponto rosa ali, você sabe o que é aquilo ali? Vou levar o celular até lá. Pera aí.
Este veículo com baixíssima quilometragem vazando a bomba d'água. Olha aí. Está com vazamento na bomba d'água, senhoras e senhores. Impressionante, não é mesmo? Então vejam só, aquele histórico de problema de bomba d'água que esse carro teve, de correia dentada, de óleo diferencial, está se confirmando aqui nesta baixíssima quilometragem. Então conta logo essa quilometragem, então, vou contar. Depois dessa bomba d'água aqui eu vou contar. Eu vou falar logo a quilometragem. Vocês não vão acreditar, olha isso aqui. 1.506 quilômetros. 1.506 quilômetros. Vou repetir, 1.506 quilômetros, 2021. Ficou parado por 3 anos. Ficou parado por 3 anos com 1.500 quilômetros vazando na bomba d'água. Ou seja, a melhor decisão que a gente teve foi justamente fazer a troca dessa correia dentada, porque daria problema sim. Daria problema sim, senhor. Daria problema aqui, senhoras e senhores. Impressionante, hein? Que coisa, gente. Se esse carro com 1.500 km tá vazando, quanto será que essa correia dentada iria estourar de vez? Quanto que ela estouraria? Antes dos 10.000 km? Será que antes da primeira revisão iria estourar essa bomba d'água? Que absurdo, é um absurdo, não é mesmo? Vou mostrar de novo, olha lá. E a gente já no diagnóstico, com 1.500 km que vocês viram agora, no diagnóstico a gente tirou, foi conferir o nível do óleo diferencial, o cliente estava junto e ele viu. Eu não vou falar que não tinha óleo diferencial, mas estava bem baixo mesmo. Ou seja, está se confirmando tudo aquilo que fala desse veículo aqui na internet. Aqui temos um exemplar com essa quilometragem baixíssima. Olha como é que tá essa oficina hoje. Vamos ver, uma Toyota saindo, uma outra parada ali, uma outra aqui, outra ali, outra aqui, Jeeps aqui, uma Toyota ali, uma Chevrolet aqui e outra Toyota lá. Então tá, se vocês querem ver vídeo de caminhonete é Hilux. Ah, não, eu não quero ver de outros caminhonetes. Aí, não tem. Beleza? Então vamos lá, do Compass aqui, mostrando pra vocês. Tô abismado, sabe? Estou abismado com esse vazamento. Caramba. Impressionante, hein? Impressionante. Ó, vamos corrigir agora. Já mandei o vídeo pro cliente. Colocar uma bomba d'água nova aí, porque é até estranho um carro com 1.500 km trocar bomba d'água, né? É estranho. Aí hoje em dia, graças à tecnologia, temos aqui, só fazer um vídeo e mandar pra ele. E esse vídeo que eu tô gravando, vou mandar pra ele, né? Ele pediu, grava o vídeo da revisão pra mim aí. Beleza, tô gravando. Pra ele ver nosso protocolo Águia, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, tá aqui a peça. Bomba d'água vazando, olha aí o vazamentinho aí, ó. Vazamentinho ou vazamentão? Gente, com certeza é um lote de peça com defeito. Já deve ter acontecido uma contramedida na Jeep, né? Eu tô olhando a marca dessa, se eu consigo ver alguma marca aqui. Então tá aí, ó. Então não é lenda urbana que a linha Jeep tem problema de bomba d'água, de correia dentada e baixo nível de óleo. Tá aqui um veículo, um exemplar perfeito para ilustrar para vocês esses defeitos que são de domínio público aí, certo? Então você aproveitar de Jeep Compass. Bom, se for esse ano 2021, com certeza você já trocou a bomba d'água dele, né? Com certeza você já trocou. Então aqui é só confirmação do que a gente já sabia. Então, e o fluido? Vou trocar, senhoras e senhores. Vou botar um aditivo novo aí. Botar um fluido de radiador novo. Ficou 3 anos parado, gente. Já venceu, já oxidou. Infelizmente, e agora, se não fosse trocar, eu poderia esperar um pouco. Mas agora eu vou trocar. E como é que eu vou saber se não foi esse aditivo que estragou essa bomba? Ou vice-versa? Então aqui, ó o vazamento aqui. Impressionante, né, velho? Pela quilometragem, impressionante. É verdade.
Correia dentada nova, teflonada. Eu diria que essa correia é mais resistente que a original, certo? Mais resistente que a original. Bomba d'água novinha no lugar. Olha lá que beleza. Aqui. Olha aí, novinha, certo? Também mais resistente que a original. Senão a original não tinha estragado com essa quilometragem de 1.500 km, não é mesmo? Porque bateu o ar aqui, né? Que tá limpinho. Então, estamos aí, senhoras e senhores, fazendo este revisão pós-compra após 3 anos parado o veículo. Netão, você repete muito, Netão. Tem gente que vai perguntar por que eu tô com essa coisa dentada. Por causa Vocês vão ver. Depois vão no comentário e confere aí, beleza? Olha aí a peça certinho. Olha, tudo novinho aqui, né, senhor? Tudo novinho, peça, ferramentas, tudo novinho. Olha só, menino chinês usa dois carrinhos, duas bancadas, que é um menino muito chinês. Aí tem que usar tudo isso, senhor. Olha só, que beleza, hein? Ó. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Aquela Hilux que vocês acabaram de ver a gente fazendo uma avaliação nela aqui no elevador, tá aqui o filtro pressurizado dela. Olha isso aqui. Olha só a sujeira desse filtro pressurizado. Olha lá. Como é que a Toyota... Olha isso. Bem aqui, ó. Ele tá limpinho, né? Olha lá. Como é que a Toyota não recomenda a troca dessa peça, senhoras e senhores? Ó, tá até pesado. Em relação ao novo, ó, tá até pesado. Tá vendo? Sujeira que tá isso aí. E aqui, ó, olha a importância de se fazer uma checagem do veículo como um todo. Suspensão praticamente toda precisa ser feita. E o cliente autorizou. Olha lá. Bucha, pivô, articulação, alinhamento, balanceamento, tudo sendo feito, senhoras e senhores. Por quê? Porque o cliente veio trocar o filtro pressurizado, porque viu nossos vídeos, certo? O filtro pressurizado vai bem naquele lugar ali, olha lá. Olha lá. E aí veio aqui e falou, ó, tá precisando disso, e falou, pode fazer. Então tá aqui acompanhando o serviço aqui, certo? Protocolo Águia, bandejas lavadas, limpas, bucha nova. O Messias tava ali agora assoprando a coifa da direção, lavando a cobertura da direção aqui para colocar de volta. Lavou a coifa, aqui, falei isso aqui, ó. Essa peça não é nova, senhoras e senhores. Essa peça aqui foi lavada para ser novamente colocada no veículo, olha aí. Pode ver que não é nova. Claro, tem uma sujeira que tá encardida, não sai, né? Mas toda por dentro, ó, tudo limpinho. Agora deixa daquela secada e pronto, beleza? Então aquela Hilux tá aí, ó. Importância de trabalhar, você ter seu veículo numa oficina que tem protocolo, senhoras e senhores. O veículo vai sair daqui com maior desempenho, economia, estabilidade e conforto. Já pensou? E aqui essa Hilux precisa ter um vídeo interessantíssimo dela. Hilux de 500 mil quilômetros. Tem um vídeo muito bom. E a correia dentada do Jipão aqui já tá lacrada, ó. O menino já lacrou a correia dentada aqui, ó. Show de bola, hein? Vamos dar uma conferida agora no óleo do diferencial traseiro. Vamos lá que precisa que você tira pra mim lá, China. Então, olha só que o carro... não tem o que falar, né? Sem comentários, olha aí. Olha isso. Cada detalhe. Olha aqui a mola. A etiqueta na mola ali. Eu botei até um short dele ontem. Já botei ontem, não, alguns dias atrás, né? Coloquei o short dele e tira pra mim, lixinho. Olha lá. O óleo diferencial traseiro. O pessoal tá perguntando desse ferrugem aqui. Esse carro ficou 3 anos parado e pegou essa umidade que enferrujou o semi-eixo. Certo? Coloca lá, China. Coloca, ó. Vamos lá. Primeira explicação. O nível, senhores, de qualquer de transmissão é o bujão superior, certo? O nível é o bujão superior. Aí a gente coloca a alha lá. Não molhou. Ó. Coloca de novo, para eles verem. Coloca de novo. Não pegou na ponta da alha. Vamos de novo. Olha lá. Olha lá. Tira fora. Aí, ó. Não pegou óleo na ponta da alha, certo? Então, no mínimo, daqui para baixo tá o nível do óleo, ó. Vai lá, China, vai de novo. Vou colocar lá embaixo. Olha o tanto que tem que enfiar ali para baixo para chegar no óleo e... Pegou? Pegou. Olha a pontinha do óleo ali, ó. Olha lá, ó. Olha aí. Tá vendo? Então, realmente, aquele problema de óleo baixo de diferencial traseiro existe. E como aqui é uma peça que não consome óleo, aqui não baixa óleo, tá consumindo, não consome. Se não tiver vazamento, não pode abaixar. Transmissão, eu desconheço qualquer transmissão que baixe óleo pelo seu funcionamento, a não ser em caso de vazamento.
Então a única explicação plausível aqui é justamente essa de vir com óleo baixo de fábrica. Plausível não, provável. Olha aqui, senhoras e senhores, semi-eixo todo enferrujado, hein? Essa peça é usinada e não tem pintura, ó. Todo enferrujado semi-eixo. Como eu falo pra vocês, o carro é obviamente um carro de 1000 km. Ele é óbvia e flagrantemente um carro de 1000 km. Olha aí. Olha. Netão, quanto que ele pagou, Netão? Ele falou que pagou acima da tabela, mas não falou o valor exato. Que é uma relíquia, né? Um achado. Um achado. Dependendo da pessoa, não teria coragem de pagar a mais desse carro por estar assim. Ele é espertão. Ele é espertão. Entendeu? Mas vamos lá. Agora o menino chinês está terminando aqui. O filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo, agarrado na orelha. Olha só que olhar profissional. Isso é um menino de ouro. Esse menino chinês garra na orelha de lá, garra na orelha de cá. E já está pondo o tanque, já está colocando o tanque, senhoras e senhores. Ele já está colocando o tanque novamente. E olha o assoalho desse carro, senhoras e senhores. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Olha isso. Então, o tanque aí, voltando pro lugar agora. Ah, o combustível que tirou tá ali, ó. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ir meio assim, por causa dessa luminosidade. Olha o combustível aí, ó. Meio escurão, né? Meio desajeitado, não tá? O cliente pediu pra ver se consegue tirar por cima pra ele aqui. Ele já pegou 20 litros limpo, já pegamos. E eu vou ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Mas acho que não sei. Vou botar os 20 litros ali, vou mostrar pra ele se ele quer que tire alguma coisa aqui. Mas acho que não, né? Tá, abasteceu agora, como eu falei pra vocês. Mas infelizmente, fazer o quê? Beleza? Então é isso aí, ó. Muito bem, senhoras e senhores. Gostaram desta revisão aí? Sensacional, não é mesmo? Sensacional. O veículo é absolutamente novo. Absolutamente novo. Hoje é sexta-feira, 17 horas e 49 minutos, famoso 5h49. E hoje foi a primeira vez que a gente colocou o vídeo às 5h30 da tarde, né? Os vídeos vão passar para as 5h30 da tarde aqui no Mato Grosso, 6h30 horário de Brasília, beleza? E aqui, senhoras e senhores, amanhã vou fazer mais testes no veículo. Amanhã serão feitos mais testes. Olha lá, 1516. Sem comentários, né? Estado agora, comentar esses defeitos do veículo aí, não é mesmo? Os conhecidos defeitos dessa linha Jeep aí. Muito bem. E aí amanhã vamos fazer a baba de águia, vamos fazer tudo. Só que amanhã é sabadão e eu não estarei aqui amanhã, certo? Então vou finalizar o vídeo aqui com vocês, entregando o serviço pronto. Tranquilo? Show de bola. Dá partida pra mim aqui. Dá partida pra mim aqui. Vamos escutar esse funcionamento do motor. É uma melodia ou não é uma melodia? Olha só. Você viu a funcionada? Gostou aí? Muito bem, senhoras e senhores. Que top essa revisão, hein? Que legal, né? Esse aqui, em 22 anos de oficina, em 35 anos de profissão, é a primeira vez. Não é a primeira vez. Já fiz revisão de 1000 km já. Agora que eu lembrei. A concessionária, né? Fiz revisão de 1000 km. Em 22 anos de oficina, primeira vez que eu faço uma revisão de 1500 km. Primeira vez. Na minha história profissional, já fiz revisão de 1000 km em veículos
lá na Toyota. A primeira revisão era 1.500, 5 em diante. E aqui, essa primeira revisão de 1.500 km. Top, hein? Gostou? Fala uma coisa, cristão, pelo amor de Deus. Gostou do meu boné? Quer comprar um boné desse? Entra nos contatos que estão na descrição do vídeo, que você adquire esse boné, com as instruções que você receberá lá. Beleza? Vamos comentar. Não perca mais tempo, vira membro desse canal, se transforma em membro. Estamos na campanha 1000 membros. Vamos chegar a 1000 membros, beleza? E nós pensamos em alguma coisa quando chegar a 1000 membros. Mas vamos chegar a 1000 membros, depois nós temos uma ideia. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço.